está havendo uma demora para o agendamento dos testes de Covid em hospitais e até em farmácias. Alguns serviços privados, e na rede SUS, eles estão exigindo a prescrição médica, coisa que anteriormente isso nem sempre era exigido. Afinal, faltam testes, faltam profissionais. O senhor tem sentido isso na prática? Sim, faltam testes na rede pública e na rede privada. Os governos, federal principalmente, mas os estaduais também, aqui em São Paulo, e toda a rede privada, haviam decretado o fim da pandemia na prática. Então, não se prepararam para qualquer subida de casos da infecção, como está ocorrendo agora. Então, se você quiser agendar um teste numa farmácia, eu tenho pacientes que eu pedi na quarta-feira à noite, conseguiu agendar para hoje, sábado, à noite. Outro, na quinta-feira, conseguiu agendar, me pediram a receita no Hospital Oswaldo Cruz para segunda-feira. E eu não posso, se eu faço o teste muito longo, primeiro eu posso já, a pessoa não está mais contaminando. E aquele período até agendar o teste para depois ter o resultado. Ele já teria que ficar isolado para não contaminar a sua família, no trabalho, como é que funciona isso? Então, é um escândalo. As pessoas decretaram antecipadamente o fim da pandemia, não se prepararam, ou seja, os hospitais e os serviços de saúde estão com mais gente reduzida, porque houve uma contratação emergencial em muitos serviços municipais e estaduais durante a pandemia. Isso deixou de ter já há meses, com a redução. É compreensível agora. Quando começa a haver novamente os casos, essa medida devia ser tomada de imediato. Os testes estão faltando no Brasil. A informação que eu tenho é que ontem o Ministério da Saúde informou que está disponibilizando dezenas de milhões de testes de antígeno para o Brasil, a confirmar, porque anteriormente essas informações do Ministério da Saúde, nós tínhamos testes estocados aqui em Cumbica que não foram distribuídos, por exemplo. Eles decretaram essa antecipação do fim da pandemia com base em quê? É uma pressão pela normalização da economia. Ou seja, eles, em vez, outros governos, vamos pegar casos tipo Nova Zelândia, Coreia, Taiwan, China, que são os exemplos mais importantes de como se controla a pandemia. Você controla a pandemia com medidas rígidas, esses países ficaram muito menos tempo em lockdown e as suas economias se normalizaram mais rápido. Você intervém rapidamente e drasticamente para impedir a expansão. Aqui ficou essas meia medidas tomadas, com a presidência da República e o governo federal. Esse ministro é um dos piores da história do Brasil, né, na área da saúde. Então, eles cederam muito às pressões porque não coordenaram medidas mais drásticas para controlar a pandemia de maneira mais adequada. Então, não tinha informações suficientes para decretar. Tanto é que eles chegou no estado de São Paulo, houve uma previsão de abolir a exigência de máscara, depois eles voltaram atrás. Então, o governo do estado tinha anunciado que ia deixar de exigir a existência de máscara. Os restaurantes estão funcionando. Não há restrições e nós estamos num aumento previsível com essa variante Ômicron de casos muito grande. Então, essa pressão que eles fizeram para abrir é desastrosa porque é uma previsão errada, não tinha elementos suficientes para fazê-la, e mais ainda, é uma previsão que não tomou uma cautela de provisionar insumos, kits para testes, etc., para caso essa previsão não se confirmasse, pudesse agir rapidamente. Então, hoje nós temos uma subnotificação, não só pelo problema do site do Ministério, mas porque existe uma falta de teste. As pessoas estão enfrentando filas de 3 a 5 horas em unidades de saúde e de dias para agendar numa farmácia, ou num laboratório, ou num hospital. Está havendo restrição em relação ao tipo de teste? Está se fazendo PCR, antígeno? Como é que está sendo?
há uma restrição. A orientação geral, você está se fazendo mais teste de antígeno, que é mais barato e o resultado sai mais rápido. Então, no próprio Hospital das Clínicas se faz o teste de antígeno, quando a pessoa está internada no hospital, ou no diagnóstico de funcionários. Quando a pessoa tem o quadro positivo, aí é solicitado o teste de RT-PCR como confirmação. Nas unidades de saúde toda, na rede toda, é teste de antígeno. Nas farmácias, é teste de antígeno. Então, porque existe também, não só pelo custo, mas também uma limitação de kits para teste de RT-PCR. O Adolfo Lutz não tem dado conta de fazer isso em quantidade, e nem os outros laboratórios contratados pelo SUS, e nem a rede privada. Então, e nós temos informações recentes de que para a variante Omicron possa haver uma baixa sensibilidade de testes que estavam bem consolidados como antígeno, como eficazes, portanto, muitos casos negativos testados com antígeno podem ser casos positivos. Isso são notícias já de 15 dias para cá, e publicadas mais recentemente também, e que devem merecer a atenção das autoridades de saúde. Porque isso tem implicação, né, Conceição? A pessoa deu negativo, vai para casa e libera o contato. Não é simples assim. Quanto tempo está demorando para sair esse resultado? Tem uma média? Porque estava saindo bem rápido, né? Agora, o teste de antígeno sai em minutos. Em minutos. Se você consegue, quando você agenda numa farmácia ou numa unidade básica de saúde, ele sai 15, 20, meia hora, até meia hora depois. É rápido. O teste de RT-PCR tem uma demora maior. Aí, às vezes, demora dias para você ter o resultado, que, obviamente, quase que inviabiliza ou dificulta muito você utilizar o teste como um controle da pessoa para que ela tenha informação e evite contaminar terceiros, ou tenha que já fazer uma quarentena, isolamento desnecessário, caso o teste tivesse feito o resultado na hora. Porque é possível o teste da RT-PCR ficar pronto no dia também. É uma questão de pôr gente para trabalhar e ter os insumos e pessoas para testar, né? Quais são as consequências, doutor Ubiratã, dessa demora, né? 3, 4, 5 dias para fazer o teste? As consequências, primeiro que quando tem uma demora, ou quando as filas de 4 horas numa unidade, as pessoas chegam lá e vem uma fila enorme na porta de uma unidade de saúde. Uma parte desiste, não vou ficar aqui, porque se eu não estou com Covid, eu posso ser contaminada. Eu converso isso com as pessoas. Não, eu não vou lá, eu não vou enfrentar uma fila de 4 horas, e depois entro numa unidade de saúde, num espaço pequeno, meio fechado, e se eu não tiver com a doença, vai piorar. Então, o problema é que isso faz com que muita gente desista de fazer o teste, e outra, elas, enquanto aguarda o resultado, não há certeza de quais os procedimentos que ela está adotando para o seu isolamento. E quando tem um resultado rápido, ela recebe uma orientação, porque você sabe que 25%, estudos mostram em outros países, que 25% das pessoas orientadas para fazer isolamento não fazem, 25 em cada 100, né? 75 fazem. Então, você tem essa orientação é importante. Olha, se o teste é positivo, as medidas são essas. Isolamento na sua casa, você tem local para ficar, você vai ter que ir para a casa de um filho, de um amigo. Como é que você vai resolver a situação da sua vida? Você demorando, atrasando a realização, não realizando, aguardando um tempo muito retardado, essas medidas de prevenção são dificultadas. Portanto, a doença pode aumentar a sua disseminação. Na verdade, quando o senhor diz elas são dificultadas, elas acabam sendo inviabilizadas na prática, né? Sim, a sua eficiência e efetividade diminui muito, porque o resultado demora para sair, especialmente para agendar, em muitos casos, né? Nas unidades de saúde, tem isso. O que eu tenho observado na cidade de São Paulo, isso varia entre os municípios, entre os estados, eu não tenho um quadro nacional, mas em São Paulo, as filas são grandes, as pessoas vão para a unidade e vão ter que
vão para outra em busca de testes, e, portanto, há uma necessidade de você ampliar o número. E outra coisa, aqui no Brasil, o absurdo, comparado com outros países, é que nas vários locais, como nas unidades de saúde, a pessoa com sintoma respiratório precisa passar no médico para auto. Por isso que tem essas filas. Se você vai em países outros, você tem quiosques, trailers, barraquinhas, as pessoas fazem o teste, estão com sintoma, é preferível gastar esse dinheiro se você compra em quantidade, produz em quantidade os testes, você faz diagnóstico, todo mundo fica testando, entendeu? Por exemplo, a volta às aulas. Você tinha que testar os professores toda semana, 2 vezes por semana. Você tem que testar os alunos, sei lá. Tem locais em outros países que testam todo dia. Não estou dando exemplo, porque lá no hemisfério norte está uma confusão com o mesmo problema nosso aqui. É pressão na área econômica e um negacionismo de vacina maior lá do que nós temos aqui. Felizmente, aqui no Brasil, a taxa baixa de vacinação em algumas áreas, estados, é por deficiência de governos, especialmente do governo federal, não pela adesão da população. O movimento anti-vacina aqui, felizmente, ele existe, mas não é com a extensão de outros países. Né? Então, devia ter uma abolição dessa restrição, que tenho que passar no médico se eu estou com sintomas gripais que são fáceis de identificar. Você está com tosse seca, coriza, dores no corpo, febre, começou há poucos dias. São sintomas gripais que a população sabe muito bem reconhecer. Vai lá, faz o teste, deu negativo, fica mais tranquilo. Se o seu sintoma persistir, pode repetir o teste. Aí você reduziria essas filas com mais postos de testagem, reduz os pontos de contaminação, o resultado seria mais rápido, as providências de isolamento mais rápido. Tem lugares que estão diminuindo o tempo de quarentena em relação à Covid. Está acontecendo, inclusive, em hospitais. Né? O HC, que tinha, acho que um prazo, acho que 10 dias, reduziu isso para 7 dias para os servidores, para 7 dias, e eles retornam sem que fizessem o teste. Como é isso mesmo que está acontecendo? Veja, isso está acontecendo de fato. Isso começou com a abertura dessa janela pelo CDC nos Estados Unidos. Submetida a pressões econômicas das companhias aéreas, das empresas, por falta de funcionários para o trabalho. Você sabe que nos Estados Unidos muita gente está se recusando a trabalhar por conta de salários degradantes que eles estão pagando lá também. Então, eles estão com um problema de mão de obra em muitas áreas, no Reino Unido também. Mas nos Estados Unidos, por conta disso, e por conta de muita contaminação, por exemplo, na tripulação das companhias aéreas, o CDC fez uma portaria, uma análise, informando que provavelmente com o uso de máscaras adequadas, as pessoas podiam voltar a partir do 6º dia em diante, ou seja, fazer quarentena apenas 5 dias, se elas estivessem clinicamente bem. No Hospital das Clínicas, a informação recente é que eles reduziram o prazo para 7 dias de quarentena, se a pessoa estiver clinicamente bem. Voltando, portanto, a trabalhar no 8º dia. A minha opinião, não há nenhum estudo que demonstrou que a partir do 6º dia, na proposta de só 5 dias de quarentena, ou que em 7 dias, na proposta de 7 dias, a pessoa que foi contaminada não está mais transmitindo e que a máscara é suficiente. Isso faz com que as pessoas principalmente porque esse retorno ao trabalho, no 6º dia ou no 8º dia, no caso de restrição à série, é feito sem uma testagem que demonstre, com RT-PCR, que demonstre que a pessoa está, de fato, negativa. Não tem mais o vírus no nariz, nas vias aéreas, que possa transmitir. Isso faz com que, no caso de um hospital, poderá fazer com que pessoas voltem ao trabalho e contaminem colegas do trabalho e pacientes que têm outras doenças, inclusive. Não existem informações seguras para essa medida. O argumento utilizado é que faltam funcionários. É verdade isso.
Os funcionários estão começando a ficar sobrecarregados, e muitos vão ficando doentes, se afastam, e você tem... A solução é contratar pessoas, como houve no pico da pandemia. Tem que ver a autorização emergencial de contratação. Na área pública, seja na Universidade de São Paulo, nos hospitais públicos em geral, no estado de São Paulo, estão proibidas reposições de pessoas que se aposentaram ou pediram demissão. Então, não se pode contratar e você quer resolver esse problema reduzindo o tempo de permanência da quarentena. Veja, houve uma pressão dos agentes econômicos, no caso do mundo, mas do Brasil, para antecipar a normalização da vida, desconhecendo que a pandemia não estava ainda suficientemente controlada. Então, eles pressionam para ter comércio aberto, shoppings abertos, cinemas abertos, restaurantes abertos, etc., festa de fim de ano, anunciaram que iam fazer carnaval no Brasil inteiro, agora estão mudando tudo, obviamente. E aí, quando Thomas anunciaram isso, inclusive que não precisava se usar mais máscara, a partir de uma certa data, percebe que não dá certo, que a contaminação começa a explodir novamente, em vez de reconhecer o erro, vai criar um problema que é reduzir o tempo de quarentena. Só falta agora querer que as pessoas trabalhem 16 horas por dia, ou crianças trabalhem também a 12 horas por dia, ganhando meio salário mínimo, como no século XIX. Ou seja, é uma insanidade o que está acontecendo. As universidades, os hospitais públicos, a inteligência brasileira, os movimentos sociais devem pressionar os seus governos, as suas instituições, a reagirem a isso. Nós temos que ter gente capaz de repor os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, fisioterapeuta, ou os funcionários de metrô, etc., de transporte, e não trabalhar com a ideia de redução, ou bancária, de redução do tempo, porque isso pode aumentar o risco de prolongar ainda mais a pandemia. Ou seja, nós temos que trabalhar para reduzir a pandemia, não prolongar a sua extensão. Quer dizer, eles não vão ao cerne do problema, né? Que é a falta de funcionários. A necessidade, já há uma crônica falta de funcionários, em particular no serviço público. Aí, com o número de pessoas todo dia sendo afastadas pela infecção, isso agrava isso. As pessoas têm que ficar, é mais estressante para quem fica, porque a quantidade de... Imagine num serviço hospitalar a quantidade de leitos ou de atendimentos. Se você tem 5 médicos atendendo, cai para 3. Se você tem 10 enfermeiros, cai para 6. É óbvio que as pessoas têm que trabalhar muito mais, se expõem muito mais, ficam mais estressadas, a qualidade do trabalho pode ser comprometida, entendeu? E outra coisa, quando você volta, nós sabemos que o uso de máscara ele é fundamental, mas existem vários momentos quando a pessoa trabalha ao longo de uma jornada de 10 horas com máscara, ele tem que ter a máscara para tomar água, para tomar café, para se alimentar. E, às vezes, a máscara afrouxa um pouco no rosto, ela às vezes aperta demais, tem que mexer. Então, ela é fundamental, mas nós temos que ter cautela com as pessoas que ainda estão infectando. Eu tenho que usar máscara para reduzir a minha possibilidade de infecção, e quem a gente não sabe que, porventura, esteja infectado, se ele usar máscara, os 2 usando, ajuda a proteção. Mas ela não é 100% por conta disso. Às vezes, a pessoa tem barba, às vezes frouxa aqui no nariz, às vezes por baixo. A gente olha isso diariamente dentro de um serviço de saúde. Nós, profissionais de saúde, os pacientes, que precisam ajeitar a máscara, porque ao longo do dia, essas medidas, e principalmente do dia e dos dias e das semanas e dos meses. Então, essa medida de redução do tempo, sem testagem que a pessoa está negativa, acho que pode nos levar a uma piora. Além disso, não resolver o problema da falta de funcionários de maneira adequada, pode levar a uma piora por aumentar a contaminação. Responsabilidade com a saúde pública, os servidores
voltarem ao trabalho sem a retestagem? Eu acho. Não tem motivo nenhum para que não seja feita a retestagem. Ou seja, isso é uma prioridade. O próprio, que é o que recomenda também a Organização Mundial da Saúde. Normalmente, a gente se preocupa em pedir aos especialistas que a população pode fazer de uma forma geral para ajudar a conter a pandemia. No caso dos testes, a população está de mãos atadas, não está? Veja, ela está, mas eu recomendo que a população que tenha sintomas respiratórios. Quais são os sintomas? Eu tenho coriza, ou entupimento nasal, tenho febre baixa ou não, ou alta, dor de cabeça, dor no corpo, tosse seca, dor de garganta. Ou seja, sintomas que são muito sugestivos, que tem alguma infecção ocorrendo aqui no nariz, na garganta, ou no pulmão, ou falta de ar, evidentemente. Elas, além de procurar, se estiverem se sentindo mal, procurar um atendimento médico, mas os primeiros sintomas, assim que começam os sintomas, elas 48 horas depois, ou seja, no terceiro para quarto dia, elas procuram o local, porque o teste, quando você faz no primeiro dia de início dos sintomas, ele pode ser negativo, é muito falso negativo. Então, porque nós temos que ter uma quantidade de vírus, de antígeno, para poder ser identificado nesses testes. Então, no terceiro dia, ela deve, na minha opinião, ir numa unidade de saúde, mesmo que tenha fila, vá com máscara, se for o caso, põe 2 máscaras. Infelizmente, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos pressionar a Secretaria de Saúde a tomar providência. Se a gente abandona esse esforço, que eu sei que é muito lamentável uma pessoa que não está se sentindo bem ficar numa fila, assim, ainda com a incerteza de que, será que eu não estou contaminado, eu vou ficar... Portanto, as filas geralmente ficam a maior parte do tempo fora, ao ar livre, procure manter a distância, use, se for o caso, mais de uma máscara para se garantir, mas não deixe de fazer isso. Os familiares devem ajudar a amparar essa pessoa da sua família que está com esse sintoma, para ajudá-la a manter na fila, se for o caso, ficar na fila para esperando, depende da idade do paciente, né? Pessoas idosas, é um drama ter isso, por isso que a pressão maior dos sindicatos, dos movimentos sociais, das universidades, deviam ser para estender os locais de teste para que não houvesse filas, isso facilitaria muito. Isso teria que ser tomado, essas medidas são emergenciais para agora, para essa semana que entra. Vamos programar. Não, isso tem que ser tomado agora. Aumentar o teste rapidamente em escolas, em postos de saúde, em AMAs, hospitais, estacionamentos, grandes avenidas, parques, Ibirapuera, do Carmo, entendeu? Praças. Isso tem que ser... É coisa de guerra, Conceição. Quando você tem que resolver o problema, enfrentar a situação e não correr dela, adotar medidas paliativas que não vão nos ajudar a controlar a pandemia com a rapidez que nós precisamos. As pessoas estão cansadas, extenuadas, estão sem trabalho, com subemprego, com dificuldades, a economia... Agora, a economia só vai resolver se nós melhorarmos a saúde da população, protegermos a população, senão vai ficar nessa sanfona de abre e fecha, e prolongando o drama. Você viu que nesse fim de ano as pessoas estavam, todas elas, gente até informada, cansadas e foram para os réveillons, encontros familiares, aí que a gente tem as notícias. Um monte de pessoas infectadas. Onde vocês estavam? Nós estávamos na reunião de família, de amigos, porque as pessoas, de fato, eu entendo a necessidade de abraçar um amigo, um familiar. Imagina, 1 ano, 2 anos depois. Né? Como a gente entende isso? Nós precisamos ajudar essas pessoas abreviando as consequências da pandemia com as medidas preventivas e não o contrário. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Sim, eu gostaria, sim, acho que a minha impressão na pandemia, e que persiste, porque nós ainda estamos nela, é que os comitês científicos,
vamos pegar o exemplo de São Paulo, eles não deveriam ser comitês assessores do governo, do governador ou do presidente da República. Porque esses governantes, a demonstração de que eles estão interessados muito em marketing, no caso de São Paulo. Porque quando você monta um comitê científico, onde o governador reúne na hora do almoço no Palácio Bandeirantes, os representantes desse comitê, e ele é o showman, os próprios profissionais de saúde que estão lá, eles ficam limitados na expressão da opinião deles. Esses comitês das universidades, até a Casa de São Paulo, as universidades federais, as estaduais, os epidemiologistas, os sanitaristas, as pessoas virologistas, infectologistas que entendem e acompanham como é que ocorre no mundo e no Brasil essa pandemia, eles formam um comitê e oferecem ao governo do Estado e ao governo federal, a quem quiser, as recomendações deles para o país. Porque senão eles ficam participando desses fóruns, desses governos que tomam as medidas mais contraditórias, na minha opinião, acabam validando procedimentos dos quais eles mesmos não concordariam. Então, esses comitês científicos, no caso brasileiro, pelos governos que temos, deviam ser autônomos, independentes, analisar e oferecer ao governo do Estado, aos governos dos municípios e à União, independente da posição política desses governos, nós temos que contribuir com o país, mas eles têm que manter a independência, senão eles ficam lá vinculados a, vamos aceitar que ele reduz para 7 dias, porque senão, vamos aceitar que reduz isso, entendeu? Eles ficam, mesmo que sejam contra a opinião deles, eles acabam aceitando, afrouxando, digamos assim, a recomendação, tornar pública a recomendação das melhores medidas. Se o governo vai aplicar ou não, ele toma a decisão e a sociedade vai julgar depois se o governo adotou ou não as medidas adequadas. Eu acho que isso é um aprendizado que essa pandemia trouxe, que recomendaria, claro, modestamente, que os professores, os cientistas que fazem esses acompanhamentos pudessem ter um outro tipo de encaminhamento para ajudar o país às melhores decisões políticas.